Olá, eu gostaria de falar com você sobre libertação. Eu sei que existem níveis de libertação. Existe a libertação pessoal, existe a libertação familiar, existe a libertação de uma igreja, existe uma libertação de uma cidade, de um governo, de um país, de países, de lugares. Mas se a gente centralizar e usar as chaves da libertação pessoal, elas são as mesmas chaves que são usadas para as outras libertações, outros níveis. Então eu quero de verdade convidar você a pensar sobre a libertação. A Bíblia fala não dê lugar ao diabo. Sabe aquele homem era endemoniado, né? Gadareno. Ficava numa região, ele era endemoniado e a região era endemoniada. A região era pesada. Jesus expulsou o demônio dele e da região, porque o demônio disse, deixa a gente ficar aqui na região. E Marcos usa essa expressão. É o topo, é a terra que ele quer. E todas as vezes que a gente é ferido, o adversário ganha território. Se você olhar e prestar atenção, quando Davi vai lutar contra o Golias, diz assim, quem vencer vai ter domínio na terra. Todas as lutas espirituais são por causa da terra. As lutas que você enfrenta, almática, espiritual, é por causa do teu coração, por causa da tua terra, por causa da tua família, dos teus projetos, dos seus sonhos. Você deve lutar, deve enfrentar. Agora, todas as vezes que nós temos prisões, pecados não confessados, gera legalidade. Todas as vezes que a gente tem feridas que colocaram os lixos dentro do nosso coração, não confessado, a gente precisa mudar. Todas as vezes que nós deixamos o adversário minar o nosso coração, nós não mudamos. Não vai fluir nada, não vai romper nada. Existem pessoas que ainda têm essa ligadura, que está nessa região de cativeiro. Convido você a fechar os seus olhos. Fazer um inventário antes, claro, do tudo que você precisa perdoar, fechar os seus olhos e orar e dar um passo para frente simbolizando, nunca mais eu vou entrar nesse lugar, vou sair disso. Essa libertação vai ser maravilhosa para você. E quando a gente orava, e eu sei que isso vai acontecer com você, a gente fazia uma lista de tudo que a gente queria pedir perdão e de desligar. E diante de um ministro do Senhor, a gente abria o nosso coração. E eu vou te dizer que é uma das coisas melhores que tem é a liberdade. Eu lembro nas primeiras ministrações que eu passei, que eu ministrei, eu via as pessoas sendo livres e eu era livre também. E era maravilhoso. Um dia eu tive uma imagem de um saco de lixo no meu coração. E eu falava para as pessoas, tira, você me magoou. E ninguém tirava. E eu senti que era eu que tinha que tirar o saco de lixo. O perdão limpa nosso coração. E quem sabe você está aí perguntando, é muito fácil para você falar sobre perdão, uma vez que você não sabe a minha vida. Então eu quero repartir um pouco do meu testemunho com você, terminando essa parte da ministração. Eu nasci numa família muito sofrida. Eu estudei as heranças que a gente tinha, e uma parte do meu sobrenome é de português, que tem uma parte de judeu, português e Espanha, porque era o mesmo lugar. Uma parte dela era francesa, uma parte dela de outro português, uma parte dela de africanos vindo de Guiné-Bissau, do meu pai. Essa era a minha herança. Depois, minha mãe casou com o meu pai e os relacionamentos dos meus avós já foram destruídos por uma magia. A minha avó e o meu avô terminaram o relacionamento por causa de uma magia, lá no Nordeste, na Bahia. E eles, cada um foi num macumbeiro e um macumbeiro revelou o que o outro tinha feito. E meu avô ficou sem andar por causa da magia que foi feita. E ali entrou uma destruição. Meu avô não bebia, desse dia em diante bebeu. Minha avó separou do meu avô foi embora. Ele casou com uma macumbeira. Logo depois teve uma filha com ela, viveram um inferno. E minha mãe casou aí. Minha mãe casou com um homem, depois ele se tornou um alcoólatra. Minha mãe também tinha muitos seus problemas com a tendência a ir para o ocultismo e uma raiva, um ódio extraordinário no coração, terrível, tenebroso, que isso gerou no futuro da vida dela muitas doenças, inclusive um câncer, que depois de perdoar e limpar o coração, ela foi curada
daquela doença e vive até hoje, graças a Deus. Agora, eu cresci nesse ambiente. Quando tinha 3 anos, meu pai foi embora de casa. Minha mãe casou com um homem, um padrasto muito mau, que chegou a matar uma pessoa. Agressivo, tinha ódio no coração, era terrível, tenebroso. Foi preso esse homem, foi embora e desse dia em diante eu assumi a casa. Eu era novinho e em vez de eu ser protegido, eu queria proteger. Então eu queria ser sempre responsável pelas pessoas. E eu tinha uma carga, não conseguia ser feliz, ser uma criança feliz, sorridente. E cresci com esse peso, cresci com esse fardo nas minhas costas, até aprender a ser liberto. E quando eu tinha 5 anos de idade, devido aos movimentos de prostituição que aconteciam em volta de mim, na minha família, nos meus familiares, tive a triste a experiência de ser abusado sexualmente. E não uma vez, várias vezes, isso aconteceu entre os meus 5 a 6 anos de idade. Passei por esse período, foi horrível, foi tenebroso. No dia que eu fui abusado sexualmente, eu fiquei doente. E estava doente e ninguém descobriu o que era tudo que eu guardava. Eu lembro que eu vomitava e ninguém descobriu o que era. E sabe que eu fiquei doente muito tempo da minha vida até conseguir perdoar isso. Essa doença estava ligada a esse momento difícil que eu vivi. E passei por isso. Eu apanhava, batiam a minha cabeça na parede, sofri muita violência, mas muita, num ambiente muito pobre, não tinha nem comida às vezes, não tinha coisas para comer, e cresci nesse ambiente, com mágoa, com raiva, com ira, com ódio. Aceitei a Jesus aí, tive as experiências com o Espírito Santo, comecei a pregar, mas como o quarto do Jack, eu ainda estava aí. Ia para o mundo, mas eu ainda estava aí. E um dia, depois que eu casei, com muitas turbulências, com muita dificuldade, o casamento, depois mudamos do Rio Grande do Sul para São Paulo, foi algo muito difícil e Deus disse, hoje eu quero limpar o seu coração. E nesse dia, então, eu descobri o quanto eu tinha de sujeira no meu coração. E eu comecei a buscar o perdão. E eu fiz uma lista de todos que eu tinha que pedir perdão e perdoar. E eu fui até eles. Alguns estavam 3.000 quilômetros e eu fui até eles para abraçar e perdoar. Graças a Deus que eu fiz isso. Depois disso, essas pessoas morreram. Deus permitiu eu ser livre delas e elas livres de mim. E um dia, quando eu tive uma experiência com Deus e perguntei se Jesus me amava, eu tive uma experiência de Jesus me dar a linda visão de ver Ele. E eu o vi, e era lindo Ele, o seu rosto sorria e dizia que me amava. E eu tive uma experiência linda com o Espírito Santo. E Ele disse, você não pode ser cheio de mim se você está cheio de todas essas sujeiras. E eu decidi esvaziar o meu coração e perdoar. E eu te digo, 70 vezes 7 não é um número. É um coração tão perdoador do que eles fazem já não te atinge mais. Você libera o perdão, libera o amor. E tanto perdão te faz mergulhar no oceano do amor. Então você que está me escutando, que está falando, é fácil para você dizer, para perdoar. Eu tive que perdoar. O perdão não torna certo o que as pessoas fizeram, te torna livre. Então eu quero de verdade dizer a você, limpa teu coração e deixa o Espírito Santo fluir em você. Jesus te ama e eu te amo. Que o amor esteja sobre você.